A partir de agora, Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Oi, gente, tudo bem? A gente tá aqui começando mais um episódio do Vibecast. Eu sou Bruna Santos. Eu sou o Yuri Benevento. Beleza, galera? A gente tava aqui conversando, né, Yuri? A gente tem falado muito de relacionamento, sobre questões e dilemas da vida. E hoje a gente vai falar um pouquinho de responsabilidade afetiva. Você sabe o que é isso? Olha só, que tema legal, né? E teve um tema que a gente falou sobre essa questão, né, dos aplicativos, né, que as pessoas usam para se conhecer, das coisas ruins, das coisas boas, o que dá para tirar de coisa boa disso. Eu acho que hoje acaba sendo uma continuação também daquele assunto, né, Bruna? Sim. Até porque, né, Yuri, a gente tava conversando aqui um pouquinho no off e a gente tava falando um pouquinho sobre a diferença entre responsabilidade afetiva e responsabilidade emocional. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá, assim, é que às vezes a gente, quando conversa sobre responsabilidade afetiva, que é um tema que hoje está muito em alta, né, nas redes sociais, porque a gente vê muito isso, né, assim, puxando até de uns episódios anteriores que a gente conversou, assim, sobre aquela coisa da positividade tóxica e dos relacionamentos tóxicos também. Sim. Assim, de romantizar as coisas e tal. Então isso acho que tá tudo meio que perto uma coisa da outra, né? Então quando a gente romantiza um relacionamento que é ruim, ou então quando a gente romantiza atitudes, né? Tipo assim, vou brigar mesmo, vou ser ciumenta mesmo, vou quebrar tudo mesmo. Tipo, isso passa perto dessa questão da responsabilidade afetiva. Terminei e vou sair zoando mesmo, não vou respeitar a pessoa. E aí eu acho que tem um pouco a ver também. Aí quando a gente fala de responsabilidade emocional, a gente trata mais assim da criação, de pessoas, de relacionamentos familiares, amigos, né, pai e filho, mãe e filho. Aí responsabilidade afetiva, aí eu acho que ela vem exclusivamente para a questão de relacionamento a dois mesmo, né? Então por isso que eu acho que a gente conversando sobre essa questão das redes sociais, do que acontece no nosso dia a dia, do que a gente vê os relacionamentos hoje baseado nisso, né? Com as redes sociais anexadas ao relacionamento, pode ver que muita gente sofre com isso, né? Tipo assim, você quer namorar, então não tenha redes sociais. E aí eu acho que passa por essa estradinha também. Sim. Eu já acho que a responsabilidade afetiva, ela tá ali de mãozinha dada com o emocional. Porque não é só o relacionamento a dois. Você tem um amigo, mas você tá se relacionando com aquela pessoa também. Sim. Não é o mesmo tipo de amor que namorada tem, marido e mulher, mas você tem também ali uma relação com uma outra pessoa. Entendi. E a partir do momento que você se relaciona com uma outra pessoa, você sabe o que a pessoa não gosta, você sabe o que a pessoa gosta. E se eu sei o que você gosta e o que você não gosta, por que eu vou te machucar de propósito? Então eu acho que esse é o ponto da responsabilidade afetiva. Quando você sabe que você tem ali um papel a cumprir com aquela pessoa, um compromisso, seja ele namoro, amizade, mãe, filho, enfim. Eu acho que o nome é muito abrangente, mas também ele tem um significado muito grande. Você tem responsabilidade com o afeto que você tem com aquela outra pessoa e vice-versa. Porque a gente vê, por exemplo, assim, quando tem aquela frase assim, não brinque com os sentimentos de uma pessoa, né? Exato. Então, eu acho que a responsabilidade afetiva, ela vem nesse pacote quando você começa um relacionamento. Então, você vai namorar com a pessoa, às vezes tem uma pessoa no relacionamento tá só querendo curtir, tá só querendo, não quero namorar, acontece quero muito, alguém, né? E a outra tá pensando em casar e ficar junto, e naquela coisa do pra sempre. Como tem aquela frase, né, cuidado com o que você deseja, né? Então, tipo, às vezes você tá ali no calor do momento, você tá tão em êxtase, você tá gostando tanto daquela situação e da pessoa, que você começa a prometer coisas que você talvez não possa cumprir. E aí, isso lá na frente faz a diferença, porque fala assim, nossa, mas você falou pra mim que era pra sempre. Aí lembra daquela música, né? O pra sempre, sempre acaba. Então, na hora que você tá ali no momento de muito amor, ou então muito carinho, você vai prometer coisas. E talvez aquilo, quando for mais pra frente, vai mudar o seu pensamento, mudar a sua cabeça. Então, às vezes a gente começa a prometer coisas que a gente não tem como cumprir, ou então a gente começa a falar coisas que a gente talvez não consiga ser aquilo que a gente tá falando que vai ser. Que nem eu falei aqui, naquele episódio que a gente falou sobre esses aplicativos também, de quando você tá conhecendo alguém, de repente você tenta ser perfeito
Sim. pra conquistar. E aí depois que conquista que os defeitos começam a aparecer. E aí, normal, né, né? acaba sendo normal, todo mundo passa por isso, não tem como. Agora, nessa questão da responsabilidade afetiva, às vezes é isso, é a gente tentar entender isso, falar, mas por que tá prometendo coisas, por que tá falando coisas se só quer curtir? Então tem uma pessoa que tá ali levando a sério e uma outra que só tá querendo curtir. Aí falta essa responsabilidade, porque você vai pensar, pô, se eu tô brincando com o sentimento de uma pessoa, Exato. se você sabe que você não vai cumprir, se você sabe que você não ama aquela pessoa do jeito que você tá falando que ama, que você não vai conseguir atingir as expectativas da pessoa, e o pior é isso, né? Porque assim, a expectativa, quando ela é criada do lado de uma outra pessoa, é muito difícil você conseguir corresponder ao que alguém criou sobre você. Sim. Tipo assim, como tem aquela música, a gente gosta de citar músicas, né? Tem um trecho da Marília Mendonça que ela fala, né? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Então, tipo assim, eu olho pra pessoa e eu crio uma imagem daquela pessoa perfeita. Geralmente quando se apaixona é isso, né? Sim. A pessoa é santa, é perfeita, não faz nada errado. E aí quando a pessoa começa a decepcionar a gente em algumas coisas, a gente começa a falar, nossa, mas não foi assim. O que aconteceu, né? Que não era assim que eu imaginava quando eu te conheci. Então, eu acho que passa por isso também, por essa questão assim de... Muitas vezes a gente não medir aquilo que a gente fala, ou então a gente não pensar no outro. A gente ser só individualista, pensar em mim, ó, pensar no meu prazer, no meu gostar. Acho que passa por essa parte. Sim, eu acho que é exatamente esse o ponto. Quando a gente fala de responsabilidade afetiva, eu sinto que às vezes as pessoas confundem o que eu penso da outra pessoa. Sim. Mas não, é o que você faz, o que você fala, como você age com a outra pessoa, e não ao contrário. A outra pessoa tem a responsabilidade dela e ela vai agir conforme as coisas que ela acredita. E você tem que fazer o mesmo. Mas, é como você falou, tem que ali olhar e ver se você tá sendo sincero com você mesmo, pra então ser sincero com a outra pessoa. Não é isso? Sim, concordo. E a gente vê muito, assim, por exemplo, em fins de relacionamentos, né? Sim, principalmente. Que nem eu falei aquela hora da gente brincou, né? Ah, fé nas surtadas, fé nas malucas, não sei o que. A gente vê muito isso na internet. E a parte da romantização disso, né? Tipo que, não, tem que brigar mesmo, tem que fazer isso mesmo, tem que curtir mesmo. Tá, tudo bem. Quando você termina um relacionamento... existe um processo, né? A gente já conversou aqui em outros lugares, em outros temas. O processo de dor, né? A dor precisa ser sentida, o luto, né? Então você tentar entender. E eu acho que é legal você saber respeitar a outra pessoa. Sim. O que mais me entristece e me dói ver, assim, em fim de relacionamento é isso. Que às vezes tem lados de relacionamentos que não respeitam outra pessoa. Ao contrário. Terminei, vou mostrar que eu tô bem, olha só, já tô com outra pessoa, você não significou nada pra mim, e outra pessoa ali ainda tá sentindo, né? Processando o que acabou de acontecer. Eu acho complicado por isso, porque assim, e tudo aquilo que foi dito, né, como a gente escuta, tipo assim, e tudo aquilo que foi conversado, tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que viveu, tipo, não valeu de nada. Sim. E aí fica aquela situação que a gente percebe que, que nem você falou, às vezes a outra pessoa ainda tá naquele processo, cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu processo, eu até entendo, mas às vezes eu vejo assim que muito recente, sabe? Então mal terminou e na mesma semana já começa a postar um monte de coisa de que tá curtindo a vida. Pagando de superado, superada. Assim, se a pessoa quer fazer isso, logo na primeira semana, é um direito que ela tem também, tá ok. Só que eu acho que poderia simplesmente respeitar. Então, tipo assim, você vai lá curtir? Então não posta. Ou você vai postar, bloqueia a pessoa, tira a pessoa. Exato. Porque assim, o que chateia, o que entristece é que assim, geralmente é pra atingir mesmo a outra pessoa. Então joga no deixa aquele lugar compartilhar somente com, aí deixa só o ex lá. Você entendeu? E aí vai mostrar pra pessoa, vai postar em rede social, e que nem você falou, não tirou, não blindou de jeito nenhum. Então eu acho que aí a responsabilidade afetiva mora nisso também. Porque assim, tipo, mesmo que você não goste mais da pessoa e que você queira seguir sua vida em frente, mas tipo assim, eu acho que poderia ter pelo menos um respeito, um pequeno respeito. Consideração, uma né? consideração, tipo assim, por tudo aquilo que já foi vivido, pelas coisas que vocês passaram juntos. Claro, é que assim, é muito difícil a gente falar isso, porque assim, cada relacionamento termina de um jeito, tem um jeito. Então assim, depende muito do jeito que terminou. Se terminou de uma maneira horrível e foi briga pros dois lados e tava com raiva, aí não tem como mesmo, né? A pessoa vai querer, infelizmente, vai querer ter uma vingança, vai querer ter alguma coisa pra provocar, e aí... aí não tem como eu opinar sobre isso, porque cada pessoa é de um jeito. Mas eu acho que nesse caso entra a importância do autoconhecimento, né? Sim. Se eu sei que a pessoa vai postar coisa pra me atingir, por que eu vou ficar vendo? Tem esse lado também, né? Então, assim,
Se a pessoa não te exclui, exclui você, apaga você. Não fica vendo, não fica indo atrás do que te machuca. Não precisa disso. Você terminou, aceite isso e vai vivendo, sinta a dor, né? Todo aquele processo que a gente já conversou aqui. Mas se conheça e saiba sair também das situações. Porque também não dá pra ficar esperando tudo dos outros. Não Infelizmente, dá. as pessoas... É isso que a gente tá falando, é todo mundo muito babaca. Desculpa dizer. Porque assim, às vezes o que eu espero de você não quer dizer que você vá fazer, As né? expectativas que a gente acabou de falar. Tipo assim, então assim, é que nem eu sempre falo assim, não pensa assim, tipo, essa pessoa não faria isso. Não, cara, você não pode afirmar, não faria, E quando cara. você bate o pé falando que não faz, aí é que faz mesmo. Entendeu? Porque assim, você pode responder, que nem a Bruna falou, você pode responder pelo que você faria Exato. e você não faria, né? Tipo, você consegue saber se você teria coragem de fazer determinada coisa. Agora você fala, não, tal pessoa não faria isso, jamais, tal. Isso é um lugar que é muito perigoso, porque você não tem como afirmar. Se Então, tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é não coloque a mão no fogo por ninguém. ninguém, Ninguém. Assim, eu já bati no pé e falei, não, mas essa pessoa nunca vai fazer isso comigo. Fez. E fez o dobro. Nossa, que mancada. Aí é foda. Foi. Mas, e eu também uso esse lema, viu, Bruna, que você falou agora há pouco, de deletar as pessoas. Eu sempre Sim, falo a isso melhor também. coisa Falo, que mano, faz é libertante. É libertador. sim, Muito libertador. Terminou, mano. Vai lá e deleta. O problema é que, assim, quando você tem um relacionamento, geralmente um relacionamento duradouro ali, um namoro de um tempo e tal, aí você tem a pessoa, mas aí você tem família, amigos em comum, Sim. vários familiares, tio, primo, E não não sei o tem quê. como evitar, né? E aí, tipo assim, aí às vezes você vai lá e você... Isso já aconteceu comigo. Você deleta só a pessoa, bloqueia a pessoa te bloqueia, mas aí os familiares estão em volta. Então, você não deletou todo mundo. Então, vai surgir uma foto, vai surgir um vídeo, alguma coisa, e aí você fica sabendo, você acaba tendo notícia sem querer. Sim. Porque, tipo, chegou até você. Não foi porque você foi atrás ou porque você pesquisou, porque você tem amigos em comum e alguém postou uma foto. Esse mundo é pequeno demais, a internet também não é... Não Sim. dá pra se esconder muito. Não. E aí chega em você. Então, assim, o ideal, e é o que eu falo pra todo mundo, mano, deleta todo mundo. Ah, mas eu gostava tanto daquele primo, daquela prima, da mãe dela. Mano, Pelo não. menos por um tempo, né? Até você se sentir confortável em ver alguma coisa, né? Sim, eu digo nessa questão de deletar por isso, porque assim, se você ainda tá nesse processo de entender o término, de não saber lidar com algumas coisas, então tem certas coisas, tem certas fotos que você não vai reagir bem, se você ver. Sim. Então, tipo, eu tenho esse cuidado, sabe? Eu prefiro também isso, tipo, deletar as pessoas pra não correr esse risco. Várias vezes aconteceu também de eu estar saindo com os amigos assim, e tá, tipo, recentemente um relacionamento que terminou, eu pedia, mano, não me marque em nada, não posta nada. Tipo, tirei várias fotos, tal, mas não postei em lugar nenhum. Porque na minha cabeça eu achava que eu deveria ter esse respeito Sim, pela pessoa. Sim, fez bem. Entendeu? E que nem você falou, quando veio de lá pra cá não foi a mesma coisa. Não teve esse respeito. Então, eu acho que hoje, como os relacionamentos eles são muito imediatos, né, que né, a gente tava falando das redes sociais, assim, de aplicativos que a gente usa para conhecer pessoas, então, da mesma rapidez que você conhece alguém e sai com alguém, isso pode acabar também com a mesma rapidez. Sim. Então, eu acho que a responsabilidade afetiva, ela até aumenta. Porque assim, se você vai conhecer alguém dessa maneira mais rápida, né, encurtar caminhos, então... Você vai colocar uma pessoa na sua vida que você não conhece, a pessoa tá colocando você na vida dela. Sim. Então, por mais que de repente não deu certo e que foi muito rápido, mas eu acho que tem que ter um mínimo de respeito, sabe? Tipo, mas eu acho que a responsabilidade afetiva, ela mora nesses lugares também. Sim. Porque assim, se você já sabe que vai ser um negócio rápido, se você tá afim só disso, de curtir, então joga limpo. Seja honesto. o Fala tempo tipo, ó, todo, mano, exato. eu não tô afim de me relacionar, eu não quero casar, eu não quero namorar sério, eu tô afim de sair e curtir. Você quer também? Então, beleza? Tá tudo certo pra você? Porque eu acho que quando tem essa conversa mais franca, o que é difícil, né? É muito difícil. Né? Sim. Eu acho que as pessoas, elas Deveriam poderiam... ser mais fácil, até porque, como você tá falando aí, de graus, né? O grau da responsabilidade. Eu acho que hoje a gente tá vivendo uma fase que tá todo mundo já meio ferrado já. Uhum. Tá todo mundo já A cabeça abalado, não tá psicológico tá
ferrado já. E então, assim, a partir do momento que você se relaciona com outra pessoa, você tem que saber que é outra pessoa já lidando com os processos dela. Você não tem que ser mais uma questão pra ela lidar também. Sim. Então, é aquilo, né? Se não some, é um negócio assim, né? Ou some ou soma. É isso. Mas é isso. A pessoa tá já passando por alguns processos, então você chegar e fazer bagunça, eu acho que é completamente idiotice da sua parte, falando português bem claro. Então chega, tenta ser o mais honesto possível, como a gente tá falando. E responsabilidade sempre, né? Não tem desculpa. Não tem o porquê você não ser honesto com uma pessoa que você tá escolhendo pra se relacionar. E a gente vê, por exemplo, assim, nos perfis, né, do Tinder da vida, que eu falei aquele dia que a gente falou do Tinder, eu deletei o meu, não tenho mais, porque eu tô, que nem você falou, a cabeça emocional tá, ó, maravilha. Mas aí, eu lembro que tem uns assim que é muito engraçado, cara, eu vejo até os prints também, tem uns prints na internet de vários, não só do Tinder, mas de vários outros aplicativos que falam assim, se não tiver com a terapia em dia, nem chega, nem vem falar comigo. Então, ou então, quando a pessoa coloca no perfil assim, ó, tô com a terapia em dia, tenho tantos anos. Tipo assim, a galera coloca que tá com a terapia em dia. Hoje então, em dia é pré-requisito. Tipo assim, não vem bagunçar minhas gavetas porque eu tô arrumando. Então, passa por isso aí que você falou. Tipo, tem gente que já pede, fala, mano, eu tô com a terapia em dia, não vem deixar ela bagunçada. Exato, até porque você tá, como você falou, tá tentando se organizar, aí você deixa outra pessoa entrar e bagunça tudo de novo que você acabou de arrumar e às vezes bagunça pior, né? Sim. E uma coisa que eu queria perguntar pra você, Bruna, porque a gente, querendo ou não, acho que a gente tem pensamentos diferentes, até porque, né, eu sou homem, você é mulher, e geralmente, assim, aquela antiga guerra dos sexos que eu acho que hoje a galera nem fala mais, mas sempre tem meio que uma briguinha, uma rinchinha, assim, não, mas é que eu... Tipo, às vezes a visão, né? Às vezes, numa conversa, mulher nenhuma presta. Sim. Homem nenhum presta. Sempre tem isso, né? Acho que os homens, em algum momento da conversa, pode achar que nenhuma mulher presta e vice-versa, né? Quando as mulheres estão conversando. E, às vezes, eu escuto falar que o casamento é uma instituição falida, né? Porque a gente vê hoje que muitas pessoas casam, rapidamente separam. E tem aquela coisa também, que o casamento no começo, né, a ideia do casamento, assim, nas épocas medievais, antigamente, eles casavam pra juntar os bens das famílias. Então tem uma filha e o cara lá tinha um filho, então eu sou rico, você também é rico, vamos juntar os nossos filhos e nossos bens ricos. E vamos ficar ricos e vamos juntar os sobrenomes. Dizem que o casamento no começo era pra isso, era pra juntar a grana mesmo, pra ficar rico com rico e ficar mais rico ainda. E aí depois ficou bonito, tem as cerimônias lindas e maravilhosas que a gente vai, se emociona. Sim. A galera faz... Tipo, eu duvido que alguém case pensando que aquilo vai acabar. Tipo assim, casa imaginando, ai meu Deus, e se um dia a gente se separar? Eu acho que não, todo mundo que casa acredita que aquilo vai ser pra sempre. Mas eu acho que o que atrapalha um pouco hoje os relacionamentos é essa questão assim de que a pessoa ela tem a falsa sensação de que ela tem bastante opção. Eu vou chegar onde eu quero para te explicar. Porque assim, você tem, por exemplo, as redes sociais, você tem lá o Instagram, Facebook, tem Tinder, não sei o quê. Aí, a pessoa casou, ela não vai usar o Tinder, mas ela tem a rede social dela, tem o Instagram, tem o Facebook. E sempre tem alguém, mesmo sabendo que a pessoa tá casada, e curte foto, e posta e não sei o quê. Ou então alguém fala, olha, eu tô aqui, viu? Qualquer coisa, se precisar. Tipo, parece... Aí, eu acho que causa essa sensação de que a pessoa tem opção. Então, qualquer briguinha que acontece no casamento ou no relacionamento, a pessoa já passa, tipo, aquela frase, já que não quer, tem quem queira. Você acha que os tempos de hoje, eles atrapalham realmente os casamentos? Tipo, é por isso que os casamentos não duram mais? Porque as pessoas, elas são mais livres? Porque, tipo, hoje todo mundo trabalha. Antigamente as mulheres ficavam em casa, cuidando dos filhos. Eu acho que... Será que é por isso? Eu não sei, tem aquela frase, né, que a gente vive hoje em dia em tempos líquidos, nisso eu acredito. É tudo muito rápido, é tudo muito fácil, e como você falou, se brigou, já acabou de estar com o outro, e a vida que segue, nem lembra mais da outra pessoa. Parece até que tá em banho-maria, né, tá guardando ali alguém pra... E, assim, falando em casamento, eu acho que muitas vezes nem chegam a casar. Essa rapidez de troca de parceira aí já acontece mesmo no relacionamento, durante o namoro. Em casamento, eu vejo muito... Pelo menos pra mim,
é como você falou. A gente pensa diferente, mas nisso eu ainda tenho uma mentalidade mais antiga, assim. Isso é pra casar, então é pra sempre. E não tem essa de muitas opções. Se tinha opção, tinha antes, não mais. Né? Acho que antes disso até, né? Então eu não sei se isso tem muito a ver. Eu acho que é muito mais de saber escolher a pessoa mesmo. Se você tá com uma pessoa que você gosta, por que você vai atrás de outra? Sim. Não é? Sim, eu concordo. Então eu acho que é muita, sei lá, muita frieza mesmo das pessoas. Eu acho que não é nem o momento, não. Eu acho que são as pessoas que estão frias e qualquer coisa tá bom. Se trocar, trocou, não faz falta. Eu acho que a responsabilidade afetiva mora nisso também. Sim, com certeza. Mora no sentido, tipo assim, se você é casado, e aí, então você tem que respeitar a pessoa que você casou. Então, essa é a minha pergunta, tipo assim, pra que casou? Se você não vai respeitar a pessoa. Sim. Tipo, se você vai ficar com outras situações e criando possibilidades, ou então alguém também que não seja do casamento e fica lá enchendo o saco de uma pessoa casada. Exato. Isso também é uma responsabilidade afetiva, porque você tá tirando alguém de um relacionamento, você tá, tipo, criando coisa na cabeça. Então, tipo assim, isso também é responsabilidade afetiva de quem tá fazendo isso, de quem tá criando e causando a sensação. Então, a gente olha que, tipo assim, que pra tudo a gente tem que ter uma responsabilidade afetiva, porque a gente tem que pensar no sentimento do outro. E muitas vezes a galera não pensa. A pessoa só pensa naquele momento, assim, do prazer. Não, tipo, o prazer, beleza. E aí depois todo o resto fica... É resto. Resto. Fica pra segundo plano. Então, eu acho que com o avanço de todas as coisas que foram feitas hoje, assim, para tecnologias e pro nosso dia a dia, acabaram interferindo também nos relacionamentos. Mas eu acho que não tem desculpa não, Yuri. A tecnologia tá aí, as pessoas vêm mesmo, mas se você tá de compromisso com uma pessoa, vai de você. Independente se outra pessoa tá vindo até você ou não, se a tecnologia tá vindo até você ou não. É sua cabeça, sua mentalidade, é seu jeito de agir. Sim, e não tem justificativa. Pra mim, pelo menos, não tem. É culpa sua se aconteceu alguma coisa. E não porque veio falar comigo. Você foi também, não foi? Aceitou, né? Exato. A responsabilidade afetiva mora aí também. Mora. Eu digo assim no sentido disso mesmo, de que essa falsa sensação de que existem outras opções. Acho que isso que acaba, tipo, causando esses questionamentos, sabe? Sim. Tipo, surge alguém do nada e vem, comenta uma foto, e às vezes vê que a pessoa é casada mesmo assim. Comenta e, tipo assim, eu acho que abre leques pra coisas que não existiam. Tipo assim, você tem que nem a rede social, você pega uma pessoa das antigas que estudou com você há 20 anos atrás e te adiciona de novo, e aí começa a se meter na tua vida, comentar suas fotos. Tipo assim, normalmente, normalmente você não encontraria com essa pessoa na fila do pão. Você ela só veio até você por causa da internet. Por isso que eu falo dessa questão da tecnologia. Antigamente não, as pessoas elas se separavam e depois nunca mais nem viu ninguém, porque um foi pra cidade e outro foi pra outra. E não tem como saber, não tem notícia. Não, esse contato realmente tá mais fácil. Entendeu? Então eu acho que acabou... que nem você falou, a pessoa tem que ter a noção e esse respeito, mas eu acho que isso acaba criando pequenos probleminhas também que pra frente pode serem grandes. Também. Mas é um assunto bem complexo, né, Bruna? Bastante. Porque assim, às vezes a gente fala né, dessa questão de responsabilidade emocional e afetiva, mas estamos falando também, assim, meio que baseado nas coisas que a gente já viveu, coisas que a gente vê, coisas que a gente acompanha nas redes sociais também, mas claro que, tipo assim, acho que dá espaço pra gente trazer gente profissional pra falar sobre isso, explicações mais específicas também, né? Então, hoje foi meio que um bate-papo também, né, em relação às coisas que a gente acredita. Mas legal esse tema, vamos trazer, sim, uma pessoa pra conversar, explicar pra gente o que acontece. Como você falou, essa pergunta do casamento foi muito boa. Assim, eu não tenho base pra responder, mas legal, vamos trazer. Legal. E pra galera que gosta do nosso Vibecast, o podcast da Rádio Mundial, Bruna, como que faz pra falar com a gente também? É só procurar a gente tá em todos os canais como Vibe Mundial. A gente tá em 2 YouTubes, né, Yuri? O Vibe Mundial, né, o Cortes da Vibe e o Vibecast. É só procurar a gente, o que você acha? Tem várias maneiras, então dá pra você assistir a gente ou então você ouvir nas plataformas de áudio também, Deezer, Spotify, Anchor. E se você que tá assistindo a gente aí, depois comenta lá no YouTube o que você achou desse episódio, manda sua pergunta, sugestão de tema. Estaremos aqui esperando também as suas mensagens. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Valeu, até a próxima. Tamo junto.